Sob a proteção de Deus, com amparo legal, verificando o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido a todos a ouvir o hino de Campo Largo. Campo Largo é bem bendito, recanto de paz e de amor, em as raias do infinito, glórias, bênçãos e louvor. É uma terra hospitaleira, linda flor do Paraná, sempre de longe veio a Santa para o bravo Papai Grande. Esta imagem nos encanta, nosso culto mais se expande. Salve noite em fevereiro, prelúdio da linda história do celeste campo de amor e de glória, Campo Largo da piedade, tem o seu leito de amigo e serra fraternidade, esperança do Brasil. Quero aqui solicitar a todos os cidadãos presentes nessa Casa de Leis que não se manifestem durante a sessão, para que os trabalhos possam acontecer da melhor forma, sob a pena de serem advertidos e, na reincidência, serem retirados do recinto. O senhor secretário fará leitura da ata 39ª sessão ordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2023. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura da ata e da ordem do dia. Atendendo ao pedido do vereador Leandro Cristani, dispenso a leitura da ata e da ordem do dia. Em discussão, única ata. Em votação, única ata. Aprovado. Senhores vereadores, a partir de agora, os senhores poderão em 10 segundos se inscrever para falar no expediente. Concedo a palavra ao vereador Leandro Cristani. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a toda a mesa, boa tarde aos nobres pares, boa tarde ao público aqui presente, à imprensa, aos nobres guardas municipais que estão aqui, ao público que nos acompanha nas redes sociais. Hoje quero dar as boas-vindas à nossa primeira sessão do ano, a primeira sessão da última gestão legislativa, do último quadriênio, e com consciência limpa que fizemos o melhor para todos. Gostaria de ver, presidente, essa casa cheia todas as segundas-feiras, não só por votações polêmicas, mas todas as segundas-feiras, às 15 horas, nós votamos projetos que são relevantes para toda a população. Não só por um grupo, não só por uma pessoa, mas para toda a população. Eu gostaria aqui de esclarecer sobre o que vai acontecer hoje aqui nessa casa. Eu vi alguns vídeos, algumas pessoas me perguntaram, né, o que ia acontecer, o que era o teor da denúncia, o que vai ser votado hoje.
E algumas pessoas, elas complicaram a votação, elas bagunçaram a ordem lógica das coisas, elas colocaram coisas nos vídeos que não vai para a votação hoje. Então, gostaria de esclarecer da seguinte forma, eu acredito que os demais vereadores também façam uso da palavra para isso, mas já estou aqui me adiantando. Então, foi protocolada uma denúncia na Câmara Municipal da possibilidade de um ato de improbidade administrativa vindo do Executivo. Para isso, será hoje votada uma comissão, a abertura ou não de uma comissão processante para investigar se há a possibilidade ou não de um ato de improbidade. Foi misturado com o aumento da passagem. O aumento da passagem, quero deixar claro aos senhores, não compete à Câmara Municipal. É um ato entre partes, entre empresa, entre município, e é outorgado via decreto. Decreto, para quem não sabe, é o ato único e exclusivo do Poder Executivo. Nós, vereadores, não tomamos decisão com decreto, não passa pela Câmara dos Vereadores, e nós não temos nem competência para derrubar um decreto. Ou seja, decreto é discricionariedade do Poder Executivo, do prefeito municipal, não passa pela Câmara dos Vereadores. Questão do aumento da passagem, qualidade de transporte, não vai ser discutido nesse primeiro momento. Pode ser que peça a abertura de uma CPI, sim, mas no momento oportuno, não nesse momento, não na votação de hoje. Hoje será levado única e exclusivamente em consideração o ato a possibilidade do ato de improbidade administrativa do prefeito municipal. Por isso é aberta uma comissão processante. Já adianto aqui aos senhores, já adianto à mesa, aos nobres vereadores, que o meu posicionamento é sim, é pelo recebimento da comissão processante. Lá na frente, Não pode se manifestar, não pode se manifestar desse, só o vereador concluir ele. Não pode. Presidente, agradeço a manifestação de apoio, porém vamos respeitar o regimento dessa casa. Opto pelo recebimento, tendo em vista que a comissão processante tem o dever de julgar de forma legal e com equidade se há possibilidade da improbidade ou não, se há a inocência ou não. Eu fiquei pensando isso quando perguntaram qual era a minha manifestação. Eu fiquei 20 anos na Polícia Militar e quando eu vi a possibilidade de um crime ou o indício de um crime, era a mesma coisa que se eu não levasse o possível infrator, e os guardas municipais estão aqui, podem confirmar isso para mim, se vê a possibilidade de um crime e você não encaminha um infrator, você está incorrendo numa omissão. E lá na frente, quem vai julgar se há crime ou não, se vai ser condenado ou não, por quantos anos vai ser condenado, quem compete isso é o juiz, não é a autoridade policial, não é as forças de segurança, não é a guarda municipal que vai julgar. Quem julga é o juiz. Aberto um processo crime, onde há a manifestação do promotor de justiça, onde há a manifestação do juiz de direito, e lá se decide se há condenação ou não. Então, senhores, não vejo problema nenhum em abrir a comissão processante, por isso meu voto é sim, mas eu vou exigir dessa casa que a comissão processante seja justa. E não é nada mais pedir isso. Então, só peço que seja justa, independente do posicionamento dele, independente do lado que vai se seguir, mas eu só peço a justiça. Senhor presidente, por isso era hoje, por hoje era isto, para que não se confunda, por hoje era isso, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana a todos. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Primeiramente, quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador João da Água, os demais integrantes da mesa diretora, os meus pares presentes aqui no plenário, o público que nos assiste pelas redes sociais, o público que está aqui presente hoje. Quero cumprimentar a ex-vereadora Fernanda, a imprensa. Meu boa tarde a todos. Eu vi com atenção as palavras do sargento Cristani a respeito da questão do transporte coletivo e do transporte escolar. Hoje nós iremos discutir assuntos pertinentes à questão do transporte escolar, que vieram até esta Casa de Leis. E abrindo um parênteses, só para tratar da questão do aumento da passagem do transporte coletivo,
É importante lembrar que isso foi uma decisão que não passou pela Câmara de Vereadores, foi uma decisão isolada do Executivo, do senhor prefeito municipal, que definiu o aumento da passagem. Agora, a gente tem que fazer a nossa avaliação de tudo isso que está acontecendo, sempre com o sentimento de defender os interesses da população, mas nós também não podemos ser injustos. Nós temos que lembrar que esse transporte coletivo que opera na nossa cidade há quase 25 anos, nunca em toda a história da cidade, e se eu estiver falando alguma coisa, alguma inverdade, me corrijam, mas eu nunca vi, durante mais de 2 décadas de serviço prestado, um problema tão sério como nós estamos enfrentando hoje. Nós sabemos que a empresa de transporte tem uma judicialização com a prefeitura em determinados contratos, que ela não concorda com algumas coisas que tem feito pedidos junto ao Executivo, muitas vezes não respondidos ou mal respondidos. Essas informações chegam até nós. Temos também a questão da pandemia, que alterou todo o funcionamento do sistema. Eu procurei ser justo, eu fui andar de ônibus, conversar com a população, entender o seu sentimento, entender o seu anseio, porque a gente precisa fazer isso, para que a gente possa, de fato, entender o que a população almeja, mas eu também fui conversar com a empresa de ônibus, que passou a sua realidade, passou as suas dificuldades, e eu lembro isso no ano passado, não agora, no ano passado, quando fui conversar com a empresa de ônibus, tentar também entender as dificuldades que enfrentam. Por quê? Porque tinham cortado linhas, tinham feito mudanças de horário, mudou-se a logística de trabalho, e a empresa foi clara comigo: nós não conseguimos suportar este custo. Nós não conseguimos mais, pós-pandemia, arcar com toda a operação como fazíamos antes. E a empresa esteve aqui conversando com todos os vereadores, explanou, mostrou planilha e disse o seguinte: muitos municípios estão partindo por subsídio, muitos municípios estão custeando parte do custo do transporte coletivo como forma de não ter aumento de passagem, de manter qualidade. Em Campo Largo isso não tem nem discussão, não tem esse debate. E eu não estou dizendo que o subsídio tem que ser feito, a gente tem que fazer uma discussão aprofundada para isso. Mas isso não foi feito. Tanto é que não foi feito, que no ano passado, quando votamos o orçamento, essa Casa de Lei vota a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na metade do ano, e no final do ano vota a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, a ser aplicada no ano seguinte. Em 2023, o Executivo não mandou para cá nenhuma discussão referente à possibilidade de subsídio. Ou seja, não há intenção disso. Não há intenção, por parte do Executivo, de tentar achar uma solução nesse sentido. Vai ocorrer a nova licitação da nova concessão, esperamos que isso aconteça, e esperamos que no futuro próximo a gente consiga equilibrar essa situação, para que a gente possa dar um bom atendimento à população, no que diz respeito ao serviço prestado, com preço justo, mas que quem opera o serviço também tenha solvência, tenha possibilidade de operacionar esse serviço sem estar no prejuízo. É preciso chegar no equilíbrio, mas isso só se chega se você dialogar e abrir discussão. Infelizmente, isso não acontece por parte do Executivo. Agora eu vou meter ao tema questão do transporte escolar, que esse tema do transporte coletivo nós vamos discutir mais aprofundado agora com o início dos nossos trabalhos. A maior crise na educação da história desse município foi conquistada por essa gestão, por esse grupo político, que não está conduzindo os destinos da nossa cidade apenas por 3 anos, entrando no 4º ano. Então, há 8 anos quase. Conseguiram, através de ações isoladas, unilaterais, sem entender sentimento de população, sem entender anseio de população, sem ouvir o que o Legislativo sugeriu, com
cortaram linhas de transporte escolar, dizendo que era para fazer economia, que era preciso cortar despesa, como se investimento em educação fosse despesa. Isso é investimento. Todos nós sabemos disso. E foi decisão isolada, sim. Tivemos reuniões com promotoria, tivemos reuniões aqui, tivemos reuniões no executivo, e não ouviram. A gente tem que lembrar que o Poder Legislativo é a casa do povo, é onde se recebe as primeiras informações, a queixa da população. O primeiro lugar que ela procura é a Câmara de Vereadores. Quando tem alguma coisa que não está contente, que não agrada, quando precisa ser corrigida. E a Câmara tem a obrigação de pegar essa informação, discutir com os seus pares aqui dentro e levar para o Executivo. E nós fizemos isso. Não precisava implantar georreferenciamento de maneira abrupta, de maneira incisiva. Se podia fazer isso de maneira gradativa, para que as famílias não tivessem a sua logística de funcionamento quebrada, para que você não criasse problemas psicológicos numa criança que constituiu vínculos sociais dentro de uma escola, com seus colegas, e de repente ela se vê num outro mundo, numa outra escola, onde ela precisa recriar todos aqueles vínculos. Isso cria problemas também sociais. Nós sabemos que o dia a dia da população é conduzido por decisões políticas. Quem define, sem a gente perceber, o nosso dia a dia, são decisões políticas. Existe um provérbio bíblico que diz o seguinte: quando o justo governa, a cidade sorri. Quando os ímpios governam, a cidade geme. E, no meu entender, a cidade está gemendo. Não só da questão referente ao transporte, aqui especificamente falando transporte escolar, transporte coletivo, as questões da UPA, da mobilidade na cidade, da forma que conduzem obras na cidade, a questão da rodoviária. Decisões, muitas vezes, isoladas, sem entender sentimento. E quando isso acontece, acontece isso aqui, ó. A população se mobilizando, se manifestando e denunciando. Como aconteceu na última semana. Todo o morador tem o direito de se manifestar. Até porque nós vivemos uma democracia. Desde que esta manifestação, e falando especificamente aqui da denúncia que recebemos, ela tenha contundência, ela tenha respaldo técnico. E nós, no final de semana, nós vimos a denúncia. Ela é uma denúncia robusta, tem quase 500 páginas, cheia de alegações, inúmeras provas de que existe ali algum tipo de desacordo. Ninguém aqui vai fazer pré-julgamento, isso não é correto. Você pré-julgar, pré-condenar alguém, não existe isso. Como o sargento falou, o importante é a Câmara receber, e eu espero que os vereadores recebam a denúncia, porque ela vai ser lida aqui. Faz parte do nosso trabalho fiscalizar as questões que envolvem o horário, e nós temos que fazer isso com responsabilidade, com comprometimento, porque nós fomos eleitos para isso. A população, ela também fiscaliza. São 150 mil campolarguenses fiscalizando, mas são apenas 11 que têm o direito de tomar uma decisão, de olhar isso de forma mais aprofundada. E eu não estou condenando aqui nem empresa, nem prefeitura, mas é preciso trazer o fato à tona, é preciso constituir essa comissão processante e não empurrar para frente. Como tem gente aqui que quer propor, segundo chegaram informações, vistas para tentar passar carnaval, para tentar abaixar a poeira, para tentar passar isso para frente. Isso, se algum vereador fizer isso, ok, eu respeito. Mas não é o posicionamento correto da Câmara de Vereadores. A Câmara tem que fazer o seu papel fiscalizador acontecer. A empresa de ônibus que pediu reequilíbrio de preço, ela está no seu direito de pedir. O empresário pede, ele precisa, ele mostra a planilha, ele faz o que a sua
A administração interna diz, eu preciso fazer isso, eu preciso solicitar isso. Isso é uma situação, e eu não condeno a empresa por isso. E a empresa pediu várias vezes esse reequilíbrio. E todas as vezes foi negado. Todas as vezes negado. Inclusive a prefeitura chegou a dizer que a empresa estava de má fé. E de repente, muda-se parecer, muda-se entendimento, e o pagamento acontece. Sendo que um dos erros graves é que o ordenador de despesa, que tem que ser o secretário, não assina, e assina um subordinado, que não tem o direito de exigir aquela despesa. Então o documento não vale. E se não vale e foi pago, tem que ser discutido por quê. Alguém vai ter que dar uma explicação. E nós queremos chegar nessa explicação. Eu falei uma situação. Tem várias outras alegações dentro desse documento que nos chegou, que faz com que a Câmara de Vereadores, se todos os pares aqui leram, sabem do que eu estou falando, a Câmara de Vereadores não pode se omitir. Tem que tomar a decisão correta de fazer com que essa peça seja recebida, seja constituída essa comissão processante, os fatos todos sejam averiguados e se tome a decisão correta para preservar, principalmente, as questões que a população exige, que é o bem público. E eu espero aqui, presidente, que a gente possa fazer isso de uma maneira bem tranquila e que possamos dar esse retorno à população que está esperando por essa atitude nossa. Por hoje é só. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Dr. João Freitas. Quero cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, a mesa executiva, os demais pares, aos presentes, aqueles que nos acompanham pelos diversos meios de comunicação. Senhor presidente, estamos iniciando o ano legislativo de 2024, as sessões presentes, e esse é um ano onde teremos eleições municipais, e onde serão escolhidos os representantes tanto desta Casa Legislativa, como também o Executivo. É um ano que nós esperamos que tenha muita tranquilidade, muito discernimento naquilo que vai ser decidido nesta Casa, até porque projetos importantes sempre são votados e os vereadores sempre têm que tomar uma posição, seja ela contra, seja ela favorável, mas sempre as decisões visando sempre o bem comum. Estive recentemente, senhor presidente, visitando diversas localidades do nosso município, interior, região central, estive também visitando muitas obras ali na região da Ferraria, onde podemos fazer a fiscalização e o acompanhamento do que tem sido feito na cidade. A cidade de Campo Largo, nos últimos 3 anos, tem obras em todos os cantos, e isso acaba mexendo muito, principalmente na questão política, na questão adversária. É fato que, nesse ano, nós vamos ver muitos pedidos, muitas intenções, principalmente quando se visa acertar ou até mesmo atacar o prefeito. Nós estamos vendo hoje aqui nessa casa um pedido, uma denúncia contra o Executivo de um documento, de um contrato que foi pedido um reequilíbrio em 2022. Não é verdade que os reequilíbrios foram sempre negados e que sempre, e do nada, a Prefeitura resolveu pagar 2022. Todos os anos é feito um pedido de reequilíbrio, seja por a questão econômica, seja pela questão de despesas da empresa. O senhor Rodrigo está aqui acompanhando, sabe muito bem disso, que os reequilíbrios sempre foram pedidos quando há uma discrepância contratual. E é o direito da empresa pedir.
E também é um dever do município, quando essa despesa é comprovada, ter que pagar essa despesa. Existe Tribunal de Contas, existe fiscalizações em cima, principalmente dos contratos que é feito pela Prefeitura, e o prefeito não toma uma decisão isoladamente. O protocolo realizado pedindo reequilíbrio em 2022 foi feito em maio de 2022, na vigência do contrato, o qual o município deixou de analisar esse pedido, arquivou esse pedido, pelo motivo que se diz aqui dentro do processo, que foi por causa da apresentação de notas que teria sido paga já. Foi feito um segundo pedido em julho de 2022, aonde foi reaberto o processo, porque o próprio contador do município, o procurador-geral do município, entendeu que essas planilhas tinham realmente uma diferença entre o que foi contratado e aquilo que estava sendo gasto pela empresa. Não foi aquilo que a empresa queria, mas que havia uma diferença, e isso tramitou em várias secretarias. Inclusive, a ordem de despesa foi assinada pela Doroteia Stocco nas folhas 288 do processo. Então, assim, analisando o processo dentro de 3 dias, não é o suficiente para nós analisar toda a documentação, mas analisei aqueles pontos cruciais dentro do processo que eu entendi como seria o mais claro, porque existe documentação dentro do processo que está ilegível, tem umas planilhas ilegíveis, não sei se é a digitalização, não tem como você aumentar e ver o que está dentro daquelas planilhas, mas eu entendo que tomar uma decisão hoje é um ato de responsabilidade, que nós estamos colocando em jogo a vida de 150 mil campolarguenses. E nós não podemos tomar uma decisão no calor das emoções e simplesmente que essa decisão venha a ter consequências lá na frente que pode prejudicar a coletividade. O pedido de vistas é um pedido de direito dentro do regimento interno desta casa do vereador. Dizer que o vereador não pode pedir vista, pode sim. Vista para analisar a documentação que foi apresentada, vista para nós tomar uma decisão coerente. Isso pode ser pedido pelo vereador, sim. O que nós não podemos é tomar uma decisão no calor das emoções, seja contra ou seja a favor, que venha prejudicar a nossa população de Campo Largo. Então, senhor presidente, durante o pedido da hora da votação, eu vou fazer o pedido de vista, sim, porque eu preciso de tempo para analisar melhor a documentação que foi apresentada. Eu creio que 3 dias para analisar quase 500 páginas, nem o judiciário faz isso. Nem o judiciário. E nós precisamos tomar uma decisão coerente com aquilo que nós vamos tomar na casa, seja ela pela abertura, seja ela pela a derrubada da denúncia, mas tem que ser algo analisado com consciência e sem atropelamento dos atos dentro dessa Casa de Leis. Inclusive, senhor presidente, o que nós podemos analisar dentro desse processo lá na frente é se realmente há coerência da denúncia, essa casa tem a obrigação de aceitar. Se não há coerência, tem a hombridade de negar. Mas essa análise não pode ser feita atropelando as coisas como foi feito. Da noite para o dia, nós temos que tomar uma decisão abruptamente, sem análise completa. Se eu fizer uma pergunta aqui, o vereador lê o que está escrito na página X, ele vai saber o que está escrito lá? Não sabe. Poucos teve o tempo e a tranquilidade para fazer essa análise. Então, seria esse o motivo, senhor presidente, da gente estar pedindo vistas para que nós possamos analisar com tranquilidade. Seria isso por hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Concedo a palavra ao vereador Pedro Alberto Baralza. Ao cumprimentar o nobre presidente desta casa, cumprimento a mesa diretiva, aos nossos pares, aos senhores e senhoras, a imprensa presente, a Guarda Municipal, enfim, a todos.
Senhor presidente, escutei atentamente o líder do prefeito falar, mas realmente essa casa tem jurídico, tem vereador, que tem condições, sim, de verificar com muita atenção o que vem acontecendo na nossa cidade. Porque não é possível, senhor presidente, o prefeito não deu o subsídio para a empresa, por quê? Desde o primeiro ano podia ter dado, não pôs no orçamento. Mas como que para o Natal ele põe no orçamento e me gasta quase 2 milhões e 800, que Londrina gastou 700 mil, que dá 4 Campo Largo. E nós temos que aceitar isso? Eu acho que a comissão, sou favorável à comissão, para que nós discutamos. Porque a gente, às vezes, escuta pessoas politicamente do outro lado, que às vezes nem sabe o que fala, que diz que o vereador tinha que estar presente. O vereador ele tem que estar presente aqui na Câmara. Ele tem que atender os pedidos importantes para a nossa população. Eu jamais vou falar da empresa de ônibus Campo Largo, porque é uma empresa que há muitos anos vem demonstrando um trabalho. Mas por que hoje está mal? É irresponsabilidade do prefeito. Araucária, está aí 1,70 a passagem. Agora nós temos que tirar do trabalhador R$6 para ir para Curitiba. Isso é muito feio. Então, não aceito dizer que nós temos que baixar, pedir vista. Claro que o vereador pode pedir vista. Mas vista para quê? Se nós temos uma comissão nessa casa, que vamos agora, daqui a pouquinho, nós vamos eleger as comissões, e nós temos jurídico. Todos os vereadores aqui têm competência para fazer isso. Senhor presidente, eu espero que realmente nós tenhamos o trabalho, como disse o vereador Sargento, justo, correto, que nós não prejudique lado a lado ninguém, mas nós estamos aqui para isso. Quero desejar a todos os senhores vereadores boas-vindas e dizer que nós vamos ter, sim, um ano político, mas um ano que todo ano de eleição, sempre um punha de um lado, outro punha do outro. Mas o prefeito tem que trabalhar, ele é gerente da cidade. Ele não tem, a obra que ele está fazendo, ele tem que fazer, porque os investimentos é muito grande. Campo Largo tem orçamento, então o prefeito tem que trabalhar, e nós vereadores também. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no expediente, atendendo ao artigo 54 da Lei Orgânica deste município e o artigo 37 do Regimento Interno, iniciaremos a eleição dos membros das comissões permanentes, por voto secreto e a maioria simples de votos. A ordem das comissões de votação será a seguinte: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissões de Obras e Serviço Público, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Ética e Assuntos Especiais e Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. Cada vereador votará em 3 vereadores para compor cada comissão. Será feita a chamada nominal dos senhores vereadores para que se dirija até a mesa retirar a cédula de votação com o senhor secretário, vereador Márcio Beraldo, após dirija até a urna e deposite seu voto. Para a definição de presidente e relator, dentro de cada comissão será feita a reunião com todos os vereadores, todos, no dia 7, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Então, primeiro, Comissão Justiça e Redação. Convido o vereador Leandro Cristani.
Lembrando a vocês que essa votação aqui é da Câmara. A comissão processante vai ser depois dessa comissão que está sendo votada agora. Convido ao vereador Pedro Alberto Barauser. Luiz Servinski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vereador Genésio da Vital. Vereador Cléia Oliveira. Vereador Alexandre Guimarães. Márcio Beraldo. Convido o vereador André Gabardo e Germaninho para fazer a contagem dos votos.
Comissão Justiça e Redação, eleitos Alexandre Guimarães, Márcio Beraldo e Sargento Leandro Cristani. Agora vamos para a Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Vereador Cristani. Finanças. Vereador Pedro Alberto Barauza. Luiz Servinski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vereador Genésio da Vital. Vereadora Cléia Oliveira. Vereador Alexandre Guimarães. Vereador Márcio Beraldo. Convido o vereador João Freitas e Luiz Servinski.
Eleitos Comissão Finanças e Orçamento. Vereadora Cleia, Pedro Alberto Baralzi e Sargento Cristani. Passaremos agora à Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereador Sargento Leandro Cristani. Vereador Pedro Alberto Baralzi. Luiz Servinski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vereador Genésio da Vital. Vereadora Cléia Oliveira. Vereador Alexandre Guimarães. Vereador Márcio Beraldo. Convido o vereador Leandro Cristani e Pedrinho para somar os votos.
Comissões de Obras e Serviços Públicos, João Freitas, Genésio e Luiz Servisque. Agora a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Convido o vereador Leandro Cristani. Vereador Pedro Alberto Baraus. Vereador Luiz Servisque. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vereador Genésio da Vital. Vereadora Cléia Oliveira. Alexandre Guimarães. Vereador Márcio Beraldo. Conceda a vereadora Cléia e o Genésio para constagem.
eleitos Comissão Educação, Saúde e Assistente Social, Alexandre, Cleia e Pedrinho. Comissão de Meio Ambiente, convoco o vereador Leandro Cristani. Vereador Pedrinho Baralza. Vereador Luiz Serviski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vou colocar melhor. Genésio da Vital. Cléia Oliveira. Alexandre Guimarães. Márcio Beraldo. Convido o vereador Alexandre Guimarães e André Gabardo.
Eleito na Comissão do Meio Ambiente, André, Germaninho e Luiz Servinski. Passaremos agora às comissões de Ética e Assuntos Especiais. Convido o vereador Leandro Cristani. Roberto Baralzi. Luiz Servinski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Genésio da Vital. Cléo Oliveira. Alexandre Guimarães. Márcio Beraldo. Convido a vereadora Cléia e o vereador Genésio da Vital para fazer a contagem.
Eleitos da Comissão de Ética e Assuntos Especiais, Alexandre Guimarães, Pedro Alberto Baralza e Sargento Leandro Cristani. Agora iremos para a última comissão, Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. Convido o vereador Leandro Cristani. Pedro Alberto Baralza. Luiz Servinski. Vereador Dr. João Freitas. Vereador André Gabardo. Vereador Germaninho. Vereador Genésio da Vital. Vereadora Cléia Oliveira. Vereador Alexandre Guimarães. Vereador Márcio Beraldo. Convido o vereador Pedro Alberto Baralza e o Cristani para fazer as contagens dos votos.
Genésio e Márcio. Proclamo eleito Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. Vereadora Cléia Oliveira, Genésio da Vital e Márcio Beraldo. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Os vereadores querem que algum no banheiro, e a gente já retorna aqui e para ver a respeito do pedido de vista do vereador João Freitas, que no regimento interno não consta. Então vamos entrar em bom senso. Precisar votar, vai para votar sem problema nenhum.
Findas as eleições das comissões sujeitas à deliberação, dou início à ordem do dia e passo a palavra ao secretário que fará a leitura da denúncia número 01/2024 em desfavor do excelentíssimo prefeito municipal Maurício Roberto Rivabem. Não foi. Nelson Silva de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF 878-127-97791, residente na rua Ernesto Carlos Oppo, na cidade de Campo Largo, estado do Paraná. Respeitosamente, a presença da presidência municipal de Campo Largo e demais parlamentares, com base no artigo 39, inciso 25 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 5º do Decreto-Lei 201, de 1967, apresentar denúncia contra o excelentíssimo prefeito municipal, do senhor Maurício Rivabem, pelo cometimento de infração político-administrativa durante o exercício de seu mandato, na crença que a Câmara Municipal de Campo Largo proceda o julgamento na forma que dispõe a lei e, ao final, que mesmo seja condenado e tenha mandato do prefeito cassado nos termos que se seguem. 1. Exposição dos fatos. Primeiramente, relembro aos senhores vereadores da cidade de Campo Largo ao caos ocorrido no transporte escolar nos últimos 2 anos, em que diversas linhas foram canceladas, centenas de estudantes foram prejudicados, sendo obrigados a mudar de escolas que já estavam acostumadas a estudar pela falta de transporte escolar. Prejuízo este, que foi muito além do financeiro às famílias, mas também moral e psicológico dos estudantes. Pois bem, relembro também inúmeras denúncias apresentadas pela população em relação à qualidade do transporte escolar que restou. Acompanhamos pais e alunos aflitos com a prestação de um serviço de péssima qualidade, com ônibus e vans sucateados, quase sempre lotados, apresentando falhas mecânicas reiteradamente. Falta de zelo no cuidado com os alunos, trafegando de portas abertas, sem tutor, entre outros. Não é novidade que a atual gestão do transporte escolar nunca foi prioridade e nunca foi visto como um investimento em educação, mas sim como uma despesa que deveria ser cortada, de tal forma que desdém com o mesmo não surpreendente, apenas confirma a posição da atual gestão. Agora, se de um lado os alunos que necessitam de transporte escolar não recebem a atenção e o cuidado que merecem, a empresa prestadora de serviço recebe o dinheiro público, de maneira aparentemente indevida e de forma absolutamente questionável, numa manobra administrativa desesperada para tentar mascarar a extrapolação dos limites legais. Foi publicado no Diário Oficial do Município na data de 22 de dezembro de 2022, edição 2340, página 34, um documento de confissão de dívida no valor de R$ 1.283.441,64. Assinada pela secretária municipal de Educação, Doroteia Aparecida Melchior Estocco, e pelo senhor prefeito Maurício Roberto Rivabem, prefeito municipal, supostamente decorrente do reequilíbrio do contrato 2016. Ocorre, nobres vereadores, que o documento de conhecimento de dívida está viciado, já que carece de requisitos legais e validade. Isso porque, referida modalidade de documentos, se presta a reconhecer dívidas de despesas sem cobertura contratual, seja ela por prestação de serviço ou fornecimento de bens à administração pública. Não se trata, portanto, a conceder reequilíbrio contratual como feito pelo Executivo Municipal. Tal instrumento poderia também ser utilizado segundo o CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para promover uma indenização caso a administração pública tenha se beneficiado dos serviços executados ou de bens fornecidos. No entanto, para conferir a legitimidade ao conhecimento de dívidas, muitas etapas devem ser seguidas. Dentre elas, a formalização de um processo administrativo específico para tal finalidade, devendo seguir inúmeros requisitos, dentre eles conter características do produto fornecido ou a completa descrição dos serviços prestados, justificativa quanto à realização do pagamento sem observância dos procedimentos formais instituídos por lei, comprovação de que o fato que originou a assunção
da obrigação excepcional é extraordinário. Comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente realizado em prejuízo de particular. Comprovação de boa-fé do fornecedor, prestador do serviço do gestor público. Certificação de inexistência do pagamento pelo serviço executado pelo produto fornecido sem cobertura contratual. Pesquisa de preços do mercado e ao menos 3 possíveis prestadores fornecedores. Certidão de regularidade fiscal e trabalhista. Nota fiscal, domicílio bancário do credor. Destaca-se que a minuta de conhecimento da dívida também carece de requisitos legais como qualificação completa das partes, detalhamento da origem do objeto do documento, os recursos financeiros da quitação de débito e da data prevista para a quitação da dívida. Desta forma, é possível concluir que o termo de reconhecimento da dívida publicado pelo Executivo Municipal não seguiu a tramitação devida e nem cumpriu as formalidades de elaboração do documento, podendo ao mesmo ser considerado nulo seu subsequente pagamento, para dizer o mínimo, e irregular. Causa também muita estranheza que um contrato passe por equilíbrio econômico-financeiro 5 meses após seu encerramento. Conforme o artigo 64, inciso 2º-D da Lei 8.666 de 93, vigente na época do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, é possível que, quando sobrevivem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém a consequência incalculáveis e retardadoras ou impeditivos de execução do ajustado, ou que não se observa no caso em questão, já que o serviço já havia sido prestado e o contrato encerrado. Portanto, isso pergunta aos nobres parlamentares do interesse da administração pública reconhecer uma dívida de um contrato que não era mais sequer exigível, que já tinha findada a sua validade. Além disso, analisando o processo administrativo 34.794/2022, vemos que a concessão de equilíbrio econômico-financeiro requerida pela empresa foi veementemente rebatido pela Secretaria da Pasta e pela equipe técnica, tendo sido, inclusive, visto e registrado como uma fera empresa, mas foi, ao final, surpreendentemente, concedido sem muitas explicações. A pergunta que fica é: por que mudaram de ideia tão rápida e inexplicavelmente? Vemos também, através de documentos anexados, processo administrativo 34.794/2022 completo, que a dívida foi reconhecida no dia 22 de 12 de 2022 e paga no dia 31 de 12 de 2022, que emitida a nota de empenho 17.779/2022. Contudo, não foi possível localizar no diário oficial do dia, nem mesmo subsequentes, ou em outro meio de publicação oficial, a divulgação da publicação de pagamento. E então, por que o pagamento não foi publicado? Cumpre ainda mencionar que a nota de empenho número 17779/2022, muito embora conste o nome da secretária de Educação, senhora Doroteia Aparecida Melchior Estocco, foi assinada pelo senhor Bruno César da Cruz, que não é ordenador de despesa. Temos aí mais uma ilegalidade, a quem cabe o dever de fiscalizar tais atos. Ninguém viu? Ademais, é fato notório e inquestionável que o contrato 20 de 2016 venceu em dia 17 de 7 de 2022, ou seja, já estava vencido há mais de 5 meses quando foi feito o pagamento de reequilíbrio contratual mediante reconhecimento de dívida. Ademais, o processo administrativo 34.794/2022 foi iniciado pela empresa interessada apenas no dia 21 de 7 de 2022, quando o contrato já tinha se encerrado, o que por si só já inviabilizaria o pagamento realizado, uma vez que não é possível reequilibrar um contrato cuja validade já se expirou. Eis que apresenta inúmeras alegações e provas que permeiam um mesmo fato que conduz ao cometimento de infração política administrativa por parte do senhor prefeito municipal de Campo Largo. Assim, com base em tudo que foi apresentado, as provas anexadas, é possível concluir que o prefeito atual, Maurício Rivabem, faltou com seu dever e zelar pelo erário, ao realizar um pagamento indevido à empresa de transporte coletivo Nossa Senhora da Piedade Limitada, no valor de R$ 1.283.441,64. Na data de 23 de dezembro de 2022, mediante a realização de um termo de reconhecimento de dívida datado de 22 de 12 de 2023, formulado em descompasso com a legislação, sem o cumprimento do procedimento aplicável à matéria do direito desrespeitado. As infrações políticas administrativas pelo senhor Maurício Roberto Rivabem já estão sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal de Campo Largo. Podem cassar o seu mandato. Estão contidos no decreto 201/1967,
em seu artigo 4º. A narrativa apresentada pelo item, justamente com provas anexadas, enquadra o atual prefeito do município no artigo 4º do Decreto-Lei 201/1967. Artigo 4º. São infrações políticas administrativas dos prefeitos municipais sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal dos Vereadores, sancionado com a cassação do mandato, praticar contra a imprensa expressa disposição de lei, da sua competência ou omitir-se sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos e interesses do município sujeito à administração da prefeitura, proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro de cargo. O atual prefeito negligenciou em relação aos interesses do município, em prejuízo de toda a população, realizar pagamento irregular à empresa prestadora de serviços, com o contrato já vencido. Por conta da sua negligência, ao reconhecer uma dívida sem observar o procedimento cabível da espécie documental, praticou o ato contra a expressa disposição legal. A negligência do gestor na realização do pagamento em questão feriu também os princípios constitucionais básicos do artigo 37 da Constituição Federal, quais sejam legalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Das provas: processo administrativo número 34.794/2022, diário oficial que consta na página 34, o termo de reconhecimento da dívida, edição 2140/2022, cartilha do CADE, Conselho Administrativo da Defesa Econômica, reconhecimento da dívida sem cobertura contratual. Diante dos fatos relatados, das disposições legais e constitucionais infringidas pelo senhor Maurício Rivabem, as contundentes provas devidamente produzidas em que encontrem anexo, requer o presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, no artigo 5º do Decreto-Lei 201/1967, no artigo 39, que leve a presente denúncia aos vereadores em plenário da Câmara Municipal de Campo Largo. Peço também aos nobres parlamentares que, diante das provas apresentadas, que seja aprovada a recepção da denúncia e aberta a comissão processante para o devido julgamento, o que acarreterá, sem dúvida, na condenação do prefeito Maurício Roberto Rivabem e a cassação do seu mandato. Uma vez condenado e instituído do seu cargo, o prefeito que a Câmara Municipal comunica à Promotoria Pública para que seja aberto o processo civil para ressarcimento dos cofres públicos dos valores pagos indevidamente. Solicito ainda a possibilidade de agendamento com os vereadores competentes da comissão processante, em que, na oportunidade, estarei à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Nada mais tendo a pedir, fica a crença do dever de cidadão cumprido e na certeza que os vereadores farão cumprir suas responsabilidades constitucionais, fazendo valer os princípios da administração pública e de suas funções. Agradeço, reiterando os protestos de elevada estima e de distinta consideração. Nelson Silva de Souza. Ciente do conteúdo, em votação única, o recebimento prévio da denúncia. Concedo a palavra ao vereador Dr. João Freitas. Como eu já tinha mencionado na tribuna, senhor presidente, é um ato em que essa casa precisa tomar com responsabilidade e também consciência dos fatos e análise das provas. Eu entendo necessário um pedido de vistas para que, dentro de 5 dias, como diz o artigo 167 do nosso regimento interno, a gente possa exarar um parecer e não haverá nenhum prejuízo, porque na próxima semana nós já temos sessão de volta. Em votação única, o pedido do vereador Dr. João Freitas. Pedido de vista, vereador João Freitas. Em discussão, o pedido de vista do vereador Dr. João Freitas. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Eu li com atenção a peça da denúncia que o vereador Márcio Beraldo acabou de ler. Esta é só a peça inicial, mas, como eu disse na tribuna, são quase 500 folhas, vários quesitos técnicos. A peça é bastante robusta, com bastante provas, e mostra que houve omissão, negligência por parte do executivo, do prefeito, na condução desse pagamento, dentre N provas que o documento apresenta. E há prejuízo, sim, à municipalidade, porque nós estamos discutindo essa questão do transporte escolar há quase 3 anos. A população está esperando resposta. 3 anos.
Então, eu peço não ao pedido de vistas. Vereador Márcio Beraldo. Presidente e demais vereadores, eu, no meu conceito, eu acho que todo vereador tem direito a estudar o processo. Não estamos aqui fazendo juízo de valor ao contido nesse processo, se há culpabilidade ou inocência. Isso a comissão já vai ser sorteada, né, senhor presidente, e vai destacar esses documentos, esse assunto, e tenho certeza que vai fazer da melhor forma transparente e estudar bem o fato declarado nessa denúncia. Mas, contudo, vendo as posições dos vereadores do pedido de vista, eu vou até me abster, senhor presidente, desse pedido de vistas para não tomar partido de ambas as partes, tendo o direito da parte dos vereadores de situação e também da bancada de oposição, mas, em primeiro lugar, eu acho que o teor processual e o direito de defesa em primeiro lugar. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Luiz Chervinsky. Boa tarde, senhor presidente, à mesa diretiva, aos pares, a todos os presentes aqui e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, sou a favor a sempre fiscalizar e ter qualquer tipo de investigação em cima de qualquer denúncia, mas não dessa forma, querendo empurrar a garganta dentro aqui. Então, o pedido de vista aqui do Dr. João, eu acho muito relevante, porque senão está sendo aqui um pré-julgamento em ano eleitoral. Isso é uma coisa muito grave, que todos têm que ter responsabilidade. A gente não está brincando aqui de ser vereador. Então, eu peço o voto de todos aqui, sim, ao pedido de vistas, e temos que ser sinceros. Ler quase 500 páginas de um processo de sexta, no final de semana, acredito que nem todos conseguiram. O que está sendo discutido nessa denúncia aqui é um reequilíbrio do contrato de transporte escolar. Não tem nada a ver com passagem de transporte público aqui, como tentaram colocar aqui em cima. Então, a gente tem que ser muito bem claro. Essa denúncia é com relação ao reequilíbrio. Então, eu peço a todos para votar sim no pedido de vista aqui, para nós analisar com calma e com muita responsabilidade para saber o que está fazendo. Muito obrigado. Em votação única, o pedido de vista do vereador João Freitas. Rejeitado pela maioria. Aprovado. Em votação única, o recebimento prévio da denúncia. Em votação única, o recebimento prévio da denúncia. Aprovado pela maioria. Só um minuto, pessoal. Só um minuto. Aprovado o recebimento da denúncia 01/2024, passaremos ao sorteio dos 3 vereadores que farão parte da comissão processante. Vou chamar o doutor João Freitas e o vereador Genésio da Vital. Vereador Pedro, Cristane, quero acompanhar vocês dois também ali. Dois do lado.
quiser eu já pego um ali já. Vire pro outro lado. Vai. Né? Uhum. Vou abrir a caixinha. Acho que é melhor ficar em pé, senão você vai conseguir. Pega os três, né? Tem que tirar um grão. Tem que tirar o grampo lá. Tem cancelador de grampo, né? Não tem nada aqui. Quer tirar ali pra mim? Pra tirar o grão? Pode tirar aqui que eu tiro aqui. Pelo outro lado. Tem os três. Pelo outro lado. Aqui saiu. Quer que eu tire? Tira pra mim. Quer que eu tire, Gleice? Primeiro vereador, vereadora Cléia Oliveira. Saiu? Segundo vereador, Márcio Beraldo. E terceiro vereador, Dr. João Freitas. Declaro membros das comissões processantes os vereadores João Freitas, Cléia Oliveira e Márcio Beraldo, e ficando desde logo notificados que possuem 48 horas para deliberarem acerca da presidência. Na verdade, não vai dar para ficar o doutor João e o Márcio por causa da pluralidade partidária. Exatamente, vai ter que mudar, porque os dois são do mesmo partido. Então eu vou ter que tirar outro. Vai ter que ter pluralidade partidária. Está no regimento, está no regimento. Obrigado até, Manu. Obrigado. Obrigado. Não. Eu vou. Nas temporárias. Então vamos sortear outro nome ali. Vai ter que sortear novamente. Vamos sortear novamente. Eu acho que pode ser. Gente, só um minuto, pessoal, só um minuto aqui, ó. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Colocar os dois na urna novamente e sorteia de novo. Então faz o outro lá. Um de cada vez, né? É, abre um de cada vez. Alguém quer vir conferir? Vereador, conferir aqui a colocação novamente? Não pode ser de dois partidos. Oi? O regimento diz isso? Que é os dois do mesmo partido? Ah, tem que todas as comissões têm que ter propriedade partidária. Acho que todas as comissões têm que ter pluralidade. Oi? Todas. Todas. Escutaram a Cleia? André, vereador, André, André, você quer falar? você quer falar? Vereadora, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar dois vereadores primeiro. Eu tiro um. Quem for vai ficar e eu tiro o outro da sorteio de novo. Mas o duro...
Coloca ela. Vamos, sorteia tudo de novo. Vai. Só que daí muda. Sim, mas daí o que a gente faz? A gente abre um por vez. Se já saiu um da União e daí... A Cléia vai colocar de novo lá? Sortear tudo de novo? Exatamente, eu acho. A Cléia já saiu. Mas o sorteio não tem que ser refeito, já que não deu Você certo? fez o sorteio errado. Você tirou os 3 ao mesmo tempo. Tinha que era um, olha. Se coincidir com o outro, você descarta e faz outro. Mas não pode, mas eu tinha que falar quem eu tinha pegado. Como que eu vou jogar? Sim. Escolha o que você sorteou. Quem que você pegou partido do Márcio? Exatamente. Quem que você pegou partido do Quem falou o nome do segundo? Segundo foi você. Então fica eu, daí eu. Não, segundo foi o João. Tirou tudo de uma vez, só foi aberto. Só foi aberto. Tem que ser sorteado de novo. Vamos Vai dar a refazer mesma o coisa. sorteio, por exemplo. Fala assim, ó, anulado o primeiro sorteio, vamos refazer o sorteio. Tá bom. Anular o primeiro sorteio. Sim. Sortear tudo de Não, novo. tem que sortear. Não, se deu. Não. Eu também. Deu errado, porque não foi respeitada a pluralidade. Vamos. Você decide. Vamos fazer de novo. Vamos. Anula e faz de novo. Vamos anular a primeira e vamos fazer novamente. Por falta de pluralidade partidária. Foi anulada o primeiro sorteio por falta de pluralidade do partidária, e agora nós vamos refazer novamente, porque não pode ter dois do mesmo partido na comissão. Você vai entrar novamente. Vai sortear novamente. Primeiro vereador, Germaninho, PSDB. Segundo vereador, Genésio da Vital.
E o segundo vereador, doutor João Freitas, União Brasil. Declaro membros da comissão processante os vereadores Germaninho, PSDB, Genésio da Vital, do Podemos, e João Freitas, do União Brasil, ficando desde logo notificados que possuem 48 horas para deliberarem acerca da presidência e relatório da respectiva comissão. Fim da ordem do dia, passaremos aos vereadores inscritos eletronicamente para as explicações pessoais. Não tem ninguém, né? Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 15 de fevereiro de 2024, às 15 horas, em caráter ordinário e horário regimental. Levanta-se a sessão.